Tem informação na voz de Wellington Barros. Pitoli, como parte do esforço para convencer o Palácio do Planalto a desistir da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, têm apresentado a auxiliares de Lula um mapeamento dos votos que o advogado-geral da União teria no plenário do Senado, caso sua escolha seja mesmo anunciada pelo presidente Lula. De acordo com o mapa, Messias teria hoje entre 28 e 31 votos confirmados pela sua aprovação, apurados a partir de conversas informais com os parlamentares, sinais de bastidores e posicionamentos públicos de colegas que não escondem a preferência pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, considerado o candidato da casa. De acordo com o jornal O Globo, a aprovação apertada da recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que só obteve 4 votos a mais do que o necessário na última quarta-feira, acendeu um sinal de alerta no governo sobre o risco de Messias e deu munição a essa ala do Senado que trabalha fervorosamente contra ele. O placar de Gonet foi o mais apertado de um Procurador-Geral da República desde a redemocratização, abaixo inclusive da projeção do relator da indicação, o senador Omar Aziz, do PSD, que previa 48 a 52 votos favoráveis. Mas até mesmo no entorno de Alcolumbre, o mapeamento de Messias é visto como um instrumento de pressão política. No entorno do advogado-geral da União, a avaliação é de que a votação de Gonet escancarou a estratégia de Alcolumbre de tentar emplacar Pacheco na vaga. Aliados observam que Messias tem voto para ser aprovado, que não será fácil, mas que ele deve passar. Para reduzir resistências, o advogado-geral da União deverá contar com o apoio de lideranças evangélicas do Congresso e também de um cabo eleitoral que já sofreu nas mãos de Alcolumbre, o ministro do STF, André Mendonça. Na época de sua indicação por Jair Bolsonaro em 2021, Mendonça foi sabotado por Alcolumbre, que comandava a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e adiou por 4 meses a sabatina necessária para enviar o nome do novo ministro ao plenário. Além de já ter sido, ou melhor, além de já terem ocupado o cargo de chefe da AGU, Messias e Mendonça também são evangélicos. Messias é da Igreja Batista, Mendonça da Presbiteriana. A interlocutores, o ministro do Supremo disse que não quer que Messias sofra o que ele passou para ser aprovado no Senado, o que inclui uma intensa articulação nos bastidores, não só para adiar a sabatina, mas para emplacar o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em seu lugar. Então há essa informação de bastidores, Pitoli, que o ministro André Mendonça estaria atuando como um cabo eleitoral de Jorge Messias e tentando, inclusive, evitar os problemas que ele passou quando foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Barros, como é que foi a rodada do Brasileirão ontem? Vamos falar de outra coisa, não é possível, cara. Eu vou ter que comentar que o André Mendonça é cabo eleitoral do Messias. Um giro pelo plantão esportivo Wellington Barros. Campeonato acreano. Campeonato rondonense. É sério mesmo, Barros? Isso que o André Mendonça tem sido melhor do que o outro, né? Que sumiu. O Nunes Marques, né? Então, pois é. Agora, Olavo e Walter, será porque o André Mendonça já apurou e se não tem tu, vai tu mesmo? Tipo, entre Messias e Pacheco, vamos imaginar o seguinte, entre, né, o cara, eu preciso escolher, agora sobrou para mim, Messias e Pacheco, é o que tem, Pitoli. Será que André Mendonça já fez ali um processo seletivo? Porque Olavo, eu vou dizer para você, hein? Imaginar André Mendonça sendo cabo eleitoral de Messias. Obrigado, Olavo. Foi ótimo o seu comentário. Lendo pensamentos aqui hoje. A não verbal fala. Fala muito. Grita ali. Tá mal pra caramba. Nós estamos entre Messias. Igual o Senado de Minas, quando ficou entre Dilma e Pacheco. Né? Agora entre Pacheco e Messias. É isso aí. É triste, mas mesmo que fosse qualquer outro nascido da indicação de Lula, será bom? Não, não será. Agora, tem um ponto relevante. Não é porque na embalagem está escrito cristão que é cristão.
Desculpa, não é uma crítica pessoal, falo isso de maneira genérica. E se quiser entender como crítica pessoal, fica à vontade. O que faz um cristão? É atitude, é viver como Cristo. Será que viver como Cristo implica em levar um documento feito às pressas para salvar a vida, salvar da prisão alguém que na época estava aí à beira de ser preso? Parece que não. Parece que não. Olha, falta talvez para essa liderança evangélica, falta talvez para esse grupo entender que não é só o nome que faz a pessoa, é a atitude. E de verdade, Messias pode ser um cara bom, pode ser o que for, mas a história de Messias não é boa. Não é boa. A história como um agente público aí é complexa. Garoto de recado. Garoto de recado. Levar a ordem de Dilma para salvar a pele de Lula, se submeter, enfim, não me parece adequado. Falta abrir os olhos dessa liderança que acha, porque está escrito no rótulo, e na verdade não é. Olha, essa indicação para o STF me lembra, o Walter pode me ajudar, o cavalo do Senado, me fugiu o nome dele agora. Invictus, não era? Não era Invictus. Se fosse burro, até poderia ajudar. Cavalo não conheço muito. Burro tem. Cavalo que foi indicado. Eu vou lembrar o nome do cavalo e volto aqui. Mas essa indicação, um órgão tão importante como que é o STF, ficar no estado que está, um berço de político, um berço de votos que não são isentos, um berço de percepções que tem muito mais elo com a política do que com a justiça. O que esperar de um órgão tão incitatus, perfeito. Incitatus. Foi Calígula, né? Calígula, perfeitamente. Para desmoralizar o Senado. Pois bem, ali nós fazemos a visão sobre a ótica do STF. Nomeações que invalidam, né? É muito triste, porque quando se espera de um órgão procedimentos ou decisões isentas de cunho jurídico, vem decisões políticas, mas esperar o quê com esse tipo de nomeação? E aí, Walter, Pacheco ou Bessias? Será que foi isso que pensou Mendonça e puxa, entre os dois eu fico com Bessias? Olha, sobre um certo aspecto, a abordagem que eu quero fazer, o Bessias, ele é melhor do que o Pacheco, porque pelo menos o Bessias sempre foi leal aos seus. Não vai diferir muito do que já está lá hoje, né? Está o advogado do presidente, está o advogado do PT, enfim, esse foi leal. Agora o Pacheco se elegeu com os votos da direita contra a Dilma. E vejam os discursos do Pacheco. Então, quer dizer, para mim, essa troca do Senado, elegê-lo, seria como se ele recebesse as 30 moedas de prata. É o preço da traição. Ele traiu, veio para o lado de cá, então vamos pagar agora, vamos dar o saco com as 30 moedas para ele. Eu só acho que ele não vai ter a coragem e a dignidade de amanhã depois se amarrar numa árvore e se enforcar. Então, arrependido do que fez, porque não vai se arrepender, vai viver aí 25, 30 anos gozando dos benefícios da corte, que está todo mundo ali, usufruindo exatamente disso. Então, eu acho que nesse aspecto, até o Bessias melhor, porque pelo menos nunca mudou de lado, pelo menos sempre foi coerente. Posso discordar completamente dele, posso achar que ele é o advogado do diabo, mas pelo menos ele nunca mudou de lado. Eu só queria, antes de interromper aqui, me perdoa, Pitoli, mas eu queria deixar uma sugestão. O julgamento do Tagliaferro, lá da sua extradição, é um julgamento nesse momento político, e por mais que a gente faça esse esforço de pagar sua defesa, se não tiver um revestimento político, nós vamos estar gastando dinheiro, assim como gasta com o presidente Bolsonaro, e não há defesa técnica que sustente aquilo que uma conspiração política já buscou pactuar. Acho que é muito importante que senadores do Brasil, como o senador Girão, como o senador de Goiás, como é o nome dele, aí o senador de Goiás? Não. Não é de Goiás. Tem Magno Malta, tem Girão, tem Seif, tem Damares.
Isso. Ok. Acho importante alguns, a deputada Biaquis... A gente já está cuidando disso, Walter. A gente já está cuidando Marcel, disso. Já. Que eles vão para lá nessa audiência e se apresentem no tribunal, sentem no tribunal como autoridades brasileiras para revestir esse momento, que vai ser uma decisão do juiz, desse significado de uma decisão política e de uma perseguição política. Eu queria deixar, através da tua voz e do nosso microfone, essa sugestão para que isso chegue nesses parlamentares e eles se organizem com recursos deles para ir lá para a Itália e para estarem presentes no dia desse julgamento. Não, isso está sendo feito. Você pode ter certeza. Agora, não sei se isso é elegante, né? Nem sei se isso faz parte de uma etiqueta. Mas o André Mendonça, ele poderia se posicionar nesse sentido, sabe? Desculpa, eu estou sendo aqui rude, estou sendo áspero, enfim, lixa zero, né? O famoso papel de embrulha-prego, né? Grosso, que é uma coisa. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: nós temos aí, dias atrás, a história do Instituto do André Mendonça, que faz 4.800.000 reais em um ano, com cursos para tribunais de conta, governos e prefeituras. Aí, naquele momento, falei, pô, que legal, hein? Agora eu posso dizer que André Mendonça é igual a Alexandre de Moraes quando o assunto é instituto. Ambos têm um instituto para chamar de seu. Um tem um instituto, o Lex, o outro tem um instituto, não sei como é que chama, do André Mendonça, não me lembro agora, mas enfim. Né? São situações que vão gerando um certo descontentamento com o posicionamento do André Mendonça. Ele tem direito, infelizmente, criaram essa possibilidade, essa aberração no Brasil, né, do cara ter um instituto e ministrar cursos e faturar, no caso do André Mendonça, 4.800.000 reais em um ano. Isso te dá uma tranquilidade? Você fica, que legal, eu não consigo ficar. Veja, não tem nada de ilegal. A moralidade você se questiona aí. Ok. Agora, se colocar como cabo eleitoral do Bessias, ele poderia nos trazer um alento. Brasileiros, entre o Pacheco e o Bessias por isso, me elenque. Porque é o seguinte, se você falar aí, o Olavo vai no cerne da questão, a história dele, não, porque ele é evangélico, assim como eu também sou evangélico. Amigo, o ser e o parecer faz toda a diferença aí, né? As ações, as atitudes. Quem defende o que defende Bessias, desculpa, fica difícil de eu classificar como um cristão que tem ali a caridade, a bondade, a justiça como palavras determinantes na sua conduta. Me perdoe. Alguém que defende um homem que fez o que Lula fez, não anda na mesma calçada que eu. Eu não consigo colocar na mesma calçada que eu o Bessias nessa hora. Por quê? Porque eu sei... E você, Olavo, Walter, todos aqui sabem, por exemplo, quando a gente fala de escândalos de corrupção nesse governo que, para mim é sinônimo, PT, corrupção, PT, roubo, PT, para mim andam palavras que andam sempre conectadas, não é? Sim. O futuro de quantos o Lula destruiu, roubando o que roubou, desviando o que desviou? Quantos? Veja, eu tenho a questão dos idosos, dos aposentados e pensionistas, que isso vai chegar em gente graúda do PT, defendido por essa turma. Nós ouvimos um empresário na segunda-feira da semana passada, hoje uma semana, que desviou, roubou 6.000 crianças deficientes. Não tem inferno para um cara desse, não tem espaço, o inferno não quer, ele é muito para nós, manda para o andar de baixo, não sei se existe alguma coisa pior que o inferno, mas um cara que rouba 6.000 crianças, e está alinhado com esse governo que aí está, porque tivemos a operação na semana passada, teve prima de ministra que não foi para a cadeia porque é prima de ministra. Porque se fosse a Débora do Batom, estaria na cadeia. E a tal da Thaisa Hoffmann não foi para a cadeia porque tem criança pequena em casa. Aí esse cara hoje é o AGU, é o advogado-geral dessa porcaria toda. Não tem como eu apoiar. Porque ele é evangélico. Evangélico? Mas pera um pouquinho. Ele não apoia o Lula, ele não defende o Lula com unhas e dentes, não é o serviçal do Lula, não é o garoto de recado da Dilma, que defende aborto, que corrompe, que é corrompido, que corrompe, que destrói. Aí eu vou apoiar? Veja, eu na posição de...
Quem sou eu para me colocar na posição de André Mendonça? Eu sou um Zé qualquer. Mas eu olharia para a situação e pensaria da seguinte forma: eu prefiro me abster. Eu não posso me opinar. Se eu tenho sujo e o mal lavado, e eu sou um cara limpo, entendo eu que eu busco ser limpo nas minhas decisões, e todos já entenderam, luvas brancas sempre limpas. Espera um pouquinho, como é que eu vou apoiar uma situação onde de um lado está um Pacheco, um capacho, um subserviente como o Pacheco, e do outro um garoto de recado como o Bessias? Aí eu vou optar, eu falo, não, põe uma terceira alternativa aí, nenhuma das anteriores. Espera um pouquinho. Eu não posso. Por quê? Isso me aproxima, Olavo. E essa proximidade me incomoda. Eu não posso me contentar em dizer assim, mas entre Pacheco e Bessias ele teve que escolher um. Escolha nenhum. Diga, eu não posso apoiar isso. Esse cara apoia um cara que é um ex-presidiário que roubou o Brasil, que é a favor do aborto. Que evangélico é esse? Primeira coisa que o cara, se fosse evangélico, teria que rejeitar o seguinte: o meu líder maior apoia o aborto e eu vou andar junto? Não, eu não ando junto. Aí o André Mendonça poderia falar assim, desculpa, turma, entre Bessias e Pacheco, nenhum dos dois. Meu Deus, eu não posso. E outra, não são independentes ou tem que jogar junto? O Bebeto vai esperar a bola do Romário agora? O André Mendonça vai esperar a bola do Bessias? Não, porque eles são independentes. Então exploda, deixa andar. Desculpa, eu sou intransigente nessas horas. Pois não, Walter. O mais grave de tudo isso é que eles estão patrocinando esse estado de coisas que está no Brasil. Né? E aí o cara está do lado disso, está condescendente e se acumpliciando com isso. Olha, eu não posso apoiar ninguém que tem um discurso e uma posição que está ao lado disso tudo. Né? Ou a gente bota a bola no centro, 0-0, faz anistia e dá liberdade para as pessoas, ou nós estamos sendo cúmplices de tiranos. Então, tu está coberto de razão. Só quero lembrar uma coisa sobre o papel dos cristãos e o meu papel como judeu, né? O do meu povo. Será que a gente, olhando para a roda da história, não quero comparar o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como não quero comparar ninguém com Jesus Cristo, né? Então, passo esse parênteses antes para deixar bem claro. Mas será que se a gente olhar para o curso da história, daqui a 2000 anos, né, a gente vai achar que o Jair Bolsonaro foi julgado pelos brasileiros? Né? Quando a gente olhar lá no futuro, será que a gente vai achar que ele foi julgado e condenado pelos brasileiros como um todo? Será que eu o condenei? O Pitólio, o Olavo, o Wellington, os ouvintes da Ouro Verde? Não. Quem o condenou foi um grupo de homens com interesse no poder e que estavam ali. Né? É uma injustiça, foi o Sinédrio, era o STF da época. Então, é um equívoco histórico que tem 2000 anos, que teve 2000 anos, que foi revogado pelo Papa João Paulo II, a acusação sobre o povo judeu de deicídio, né, de terem matado Deus ou o Filho de Deus. Graças a Deus, essa história está sendo superada, embora não ainda na totalidade, nós ainda temos semitismo, mas isso se prestou para muita manipulação ao longo do tempo. Então, é o seguinte, se naquele tempo o cara se colocasse ao lado do Sinédrio, que era o STF da época, ele estava se colocando ao lado de uma injustiça. O José de Arimateia não teve medo de se posicionar contra uma injustiça, inclusive dar a sua sepultura para que Jesus fosse ali sepultado. Então, vamos falar nessa linguagem cristã, vamos falar na linguagem do Evangelho, vamos falar na linguagem bíblica. Tem que saber, pastor André, do lado de quem o senhor está e como que a história, esta daqui e a do outro plano, vai lhe reconhecer e lhe lembrar. E não precisa estar do lado desse ou daquele. Só dizer, não estou do lado de ninguém. Não apoio esse, não apoio aquele. Acabou. Não é independente? Agora, estou do lado do Bessias, se cabo eleitoral. Pelo amor de Deus.